Evangelho de João, capítulo de número 12, apenas o versículo de número 1. A palavra do Senhor nos diz: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Amados que ouvem a palavra do Senhor nosso Deus, Jesus estava de retorno para Jerusalém. O evangelista Lucas, no capítulo 13 e o versículo de número 33, ele diz: andemos hoje, andemos amanhã, e ainda no dia seguinte, para que não aconteça que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus estava convicto do que tinha vindo para fazer, e ele estava na responsabilidade de dar cumprimento a toda a profecia que estava escrita acerca dele, como nós estudamos nesta manhã na escola bíblica. Ele cumpriu toda a lei, e as profecias que estavam ditas acerca dele até o Calvário, estava se aproximando o momento. Certamente, se fosse qualquer um de nós, ao falar de morte, dificilmente nós iríamos de encontro a ela, pois tudo que podemos fazer para adiarmos esse encontro com ela é o que nós fazemos. Jesus está sabendo que os seus dias estão finalizando, e tudo que ele procura fazer é dar cumprimento a tudo que ainda restava para acontecer, a fim de que ele fosse glorificar o Pai com a sua morte. Porque o crente fiel a Deus, ele glorifica a Deus até mesmo na sua morte. Não é por um acaso que diz em Provérbios 14:32, que para o justo, até mesmo na morte, existe esperança. É por esse motivo que o texto sagrado diz que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, foi a Betânia. E a trajetória que ele estava fazendo era exatamente para que chegasse até ao Calvário. Por esse relato bíblico e pela continuidade deste evangelho, nós compreendemos sim que certamente este dia era a sexta-feira, portanto uma semana antes da sua morte. Entendemos que era sexta-feira por causa da expressão 6 dias antes. E como todo judeu contava o dia em que ele estava vivendo, sem interessar quantas horas do dia ele estava vivenciando, mas se nós observarmos que eram 6 dias antes da Páscoa, e a Páscoa seria realizada na quinta-feira, então compreendemos que era sexta, porque sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Portanto, assim, quinta-feira seria a Páscoa. E Jesus está aqui na sexta-feira. O sábado, o dia seguinte, claro, a Bíblia Sagrada nada registra, porque sabemos que, como é de praxe de um judeu, não realizar obra alguma no dia do sábado. O texto seguindo mostra-nos, do versículo de número 12 a seguir, que agora era já o domingo, conforme falamos aqui segunda-feira, nos reportando a um dia anterior. E aqui é a sua entrada triunfal. Por isso lá fora as pessoas comemoram um domingo de Ramos.
Jesus estava na entrada triunfal, dando cumprimento o que está escrito tanto no livro dos Salmos de número 118, 25 e 26, quando também detalhadamente Zacarias disse, no capítulo de número 9, o versículo de número 9, que ele haveria de adentrar a Jerusalém em um asninho, em um jumento, filho de uma jumenta. Assim estava escrito acerca dele. É verdade que algumas pessoas, no afã de alterarem a Bíblia Sagrada, às vezes dizem que Jesus estava entrando num jumento, mas ninguém havia montado sobre ele, portanto era 0 quilômetro. E eles começam a dizer que se Jesus viesse hoje, viria em uma Ferrari ou quem sabe um outro carro melhor. Todavia, pela Bíblia nós sabemos que, como em todos os detalhes a Bíblia se cumpre, ainda que fosse daqui 1 milhão de anos ou mais, ele viria assim, em cima de um jumento, filho de uma jumenta, para dar cumprimento cabal à sua palavra. Também, por outro lado, os judeus estavam esperando alguém que viesse tirá-los do jugo pesado de Roma. E Jesus, chegando montado sobre um jumento, ele estava dizendo: eu não vim guerrear com ninguém, eu não vim brigar com ninguém. Certamente por esse motivo os discípulos não o compreenderam. E até mesmo João, estando preso, Batista, ele manda alguém perguntar se ele era verdadeiramente o Cristo ou se ainda poderiam esperar por outro, porque entrar naqueles dias em uma cidade montado num jumento, ele estava dizendo: eu não vim procurar confusão, eu não quero problema, eu sou de paz. E como a Bíblia diz em Isaías 9,6, que ele é o príncipe da paz, assim ele veio. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, também ele disse: deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Então Jesus é o príncipe da paz. O mundo anda de um lado para outro em tratados e mais tratados de paz, e tudo que existe na sociedade, na atualidade, é simplesmente depressão, ansiedade e síndromes outras que surgem dia após dia. Mas não é para menos. Há muito Jesus advertiu sobre isso. No Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 33, ele disse: eu vos aviso antecipadamente, para que saibais que somente em Cristo tereis paz. E ele prossegue dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo precisa de paz, mas o mundo não quer Jesus. O mundo rejeita, o mundo deixa de lado, o mundo segue tradições, mas não a Bíblia Sagrada. Algumas pessoas ficaram sem comer carne essa semana e elas dizem: eu estou obedecendo o que a minha avó me disse, o que o meu avô me disse, o que os meus pais me disseram, mas não conseguem mostrar na Bíblia Sagrada onde ele diz para não comer carne ou fazer qualquer outra prática. E aí eles ficam de segunda a sexta cumprindo algum ritual, mas no sábado roubam até galinha, levam aos pés do Judas e aquele problema todo. E olha que é o sábado de aleluia. As pessoas vivem uma tradição, mas nem eles mesmos sabem responder nada acerca disto. Não tem respaldo da Bíblia Sagrada e por isso vivem no engano. Mas Jesus estava de volta e adentrando
celebrando agora é exatamente a sua entrada triunfal, como também o evangelista Mateus colocou em Mateus 21, 1 a 11. A história segue e nós acreditamos que segunda-feira Jesus faz a purificação do templo, que está em Mateus 21, versículos 10 a 17, que nós não podemos confundir com a limpeza que ele fez no templo em João, capítulo de número 2, versículos 13 a 17, pois aquela de João era no princípio do seu ministério. Essa que Mateus relata é na finalização do seu ministério. Aqui nós vemos um exemplo em Cristo que todos nós precisamos e devemos seguir na nossa vida cristã, porque muitas pessoas começam bem e às vezes até conseguem desenvolver bem, mas terminam mal. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 7 e o versículo de número 8 que o final de quem está na presença de Deus é bem melhor do que até mesmo o princípio. Quando nós olhamos como Jesus principiou os seus milagres, ele foi a uma festa de casamento, pois Jesus não era um ser estranho, ele era um ser social também. E Jesus não está preocupado com títulos, porque o Evangelho de João, no capítulo 2, diz que na festa estava Maria. Parece-nos que a prioridade lá era Maria, e Jesus não está preocupado com a localidade em que ele é posto na lista, porque ele sabe que há coisas que só é ele quem pode resolver. Maria estava lá. É somente depois que aparece Jesus e os seus discípulos que vão para lá. Então o foco não era Maria, não era Jesus, mas sim Maria. Era tanto que na hora que falta vinho no casamento, sendo ainda o terceiro dia da festa, e lembrando nós que todo casamento naqueles dias no mínimo festejavam 7 dias, faltavam 4 dias ainda para encerrar, e o final daquele terceiro dia, mas falta vinho e ninguém procura Jesus. Parece-nos que vão procurar Maria, pois é ela que vem ao encontro de Jesus dizendo: cadê? Faça alguma coisa porque faltou vinho. E agora Jesus não fala como homem e como filho, ele fala como Deus e Pai que é. Ele diz: o que eu tenho contigo, ó mulher, a hora de trabalhar sou eu quem sei. Assim todas as famílias da face da terra entendessem que Jesus precisa ser prioridade na vida das famílias. Todas as vezes que faltasse o vinho, que é símbolo daqueles dias, era a alegria. E para nossa aplicação, vinho tem cheiro, cor e tem sabor. E às vezes muitos relacionamentos faltam cheiro, falta sabor e falta cor. Mas quando tem Jesus próximo, ele transforma até água que não tem cheiro, nem cor e nem sabor, mas na presença do Senhor é transformada em vinho. E o vinho é melhor do que o vinho que foi servido no princípio da festa. Se nós entendêssemos isso, as rédeas da nossa vida, família e igreja, estariam todas entregues ao Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia mostra que na terça-feira foi o dia dos seus ensinos, é o quinto ponto da mensagem. Em Mateus capítulo de número 21, versículos de número 23 até o capítulo de número 24 e o versículo de número 5, a terça-feira daquela semana que antecedia a morte do Cristo. Quarta-feira, outra vez, os evangelistas não registram nada. Eu fico olhando para isso e vendo quão Jesus
era humano, tal qual nós somos. Pois se sábado nada registra, e se quarta-feira também nada registra, significa dizer que como homem ele precisou descansar, porque também ele se cansava. Ele não era um ser como muitos pensam, desenham e acham. Ele era verdadeiramente homem, mas também ele era verdadeiramente Deus, a fim de que ele pudesse nos deixar a lição que pudéssemos segui-lo. Pois em nenhum momento da vida de Cristo na terra ele se utiliza dos atributos divinos para se prevalecer na sua humanidade. Não, tudo que Jesus realizou, ele realizou por obra e graça do Espírito do Senhor que estava sobre a vida dele. Pois é no começo do seu ministério que ele adentra as águas batismais, e a palavra diz que a voz bradou no céu, e Jesus estava saindo da água, e o Espírito de Deus descendo em uma forma corpórea como de pomba, porque ele estaria preparando-o para tudo que ele haveria de enfrentar. Os únicos atributos divinos que Jesus se utilizou deles na sua vida humana foram em benefício das pessoas. Um deles, Jesus como homem, ele não deixou de receber adoração, porque ele era verdadeiramente homem, mas também era verdadeiramente Deus. Então ele não deixa de receber adoração. Sempre que as pessoas que conheciam Jesus se aproximavam dele, elas se aproximavam se prostrando, o adorando, e depois era que a conversa seguia. A Bíblia também mostra que como homem ele não deixou de perdoar pecados. E Jesus era mais interessado em perdoar pecado das pessoas do que sará-las das suas enfermidades. Quem é que não lembra que em Marcos capítulo de número 2, 4 amigos levam um outro que estava acamado, onde eles abrem o teto e descem o moço na presença de Cristo, porque não tinha nenhum lugar por onde o povo pudesse entrar para chegar com ele até a presença de Cristo. Então foi aberto o teto e descido aquele moço. A palavra de Jesus foi essa: perdoados são os teus pecados. Sabe por quê? Porque alguém que está acamado, o Senhor pode levantá-lo? Pode, mas às vezes o levanta por causa da sua bondade e misericórdia, mas aquele vai pecar e no final das contas termina indo para o inferno. Mas quem está acamado, se tiver Cristo no coração, se tiver certeza da vida eterna e crê em Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, ainda que seja adoentado, mas chegando à morte, ele terá o endereço certo, o céu de glória, a presença do Senhor Deus. E quantas pessoas que foram curadas receberam milagres da parte de Deus, mas distanciaram-se dele. Eu até costumo dizer que as pessoas que vêm à igreja por causa do que Jesus pode dar, eles às vezes recebendo, eles se desviam, porque eles não vieram em busca de Cristo, eles só vieram em busca dos benefícios de Cristo. Como conseguiram? Então já vão caindo fora. Mas também tem os outros que desistem, porque Deus não lhes dá o que eles gostariam de receber, e eles dizem: ele é muito fraco, não pode me dar, portanto eu vou sair da igreja. Agora quem serve a Cristo de verdade, ou com doença ou sem doença, ou com dinheiro ou sem dinheiro, ou rico ou pobre, ele faz como disse Jó: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou tornar para lá, mas bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós não louvamos a Deus e não o servimos pelo que ele pode nos dar, não, absolutamente, mas nós o servimos pelo que ele é, e ele é Senhor das nossas vidas. Quarta-feira nada registrado, outro repouso de Cristo, mas chega quinta-feira, e quinta-feira
a última ceia, pois como ele chegou 6 dias antes da Páscoa, aquela Páscoa agora, ela teve um outro significado, porque a Páscoa era comemorar, se alimentar e comer, rememorando o que havia acontecido na saída do povo do Egito. É por isso que Mateus diz, no capítulo de número 26, e o versículo de número 26, começa dizendo: e comiam, vírgula, e Jesus apresentou-se com o pão e o vinho. Agora Jesus está mostrando que aquele ato teria um outro significado, pois não era mais a Páscoa apenas que simbolizava no Antigo Testamento, porque como estudamos aqui na segunda-feira, 1 Coríntios 5 e 7, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, e como aquele ritual era uma lembrança do que havia acontecido no Egito, e é propagando o que haveria de acontecer com Cristo, e como ele estava ali para dar cumprimento às Escrituras Sagradas, logo o Mateus 26, 26 está especificando que quando o povo estava se alimentando, assim, praticando os feitos da Páscoa, Jesus chega e agora ele vai dar outro significado, quando ele diz: este é o Novo Testamento do meu sangue. E ele passou a dizer que assim nós deveríamos fazer. Portanto, nós consideramos, como Igreja Assembleia de Deus, 2 ordenanças que Cristo deixou. É exatamente a do batismo em águas, e este deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28, 19 a seguir. E também a segunda ordenança é que nós ficássemos relembrando que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, mas que Cristo está vivo. E melhor do que isso, foi lido pelo pastor na abertura do culto, ele um dia virá, porque ele quer que onde ele está hoje, todos nós estejamos com ele um dia. Portanto, aguardemos, porque ele logo virá. Naquela quinta-feira ele termina a ceia, e a Bíblia diz que ele canta um hino. Será que se fosse eu ou você, nós faríamos isso? Como é que alguém sabe a morte está chegando? Ele caminha vários dias em direção a ela, ele realiza tudo que tinha que realizar, ele cultua a Deus com gratidão, ele canta depois disso, e ele diz: o que vai me trair está chegando, então apressa logo esse negócio. Eu acho bonito o relato de João, porque João fala lá no capítulo 18, a altura dos versículos 8 a seguir, que eles chegaram dizendo: cadê Jesus? Quem é Jesus? E ele disse: sou eu. Quando ele disse sou eu, as pessoas caíram por terra, e ele ficou esperando eles se levantarem, e eles levantaram-se atordoados, dizendo: cadê Jesus? Ele disse: eu já disse que sou eu. Ele estava convicto do que haveria de acontecer, mas ele também tinha uma convicção: vocês só têm poder sobre a minha vida porque eu estou entregando, mas tem uma coisa: o Pai me deu poder para tornar a tomá-la. Escute isso, nós não precisamos temer a morte, porque ainda que nós não tenhamos poder de entregá-la ou de torná-la a reaver, mas o Deus a quem nós servimos já nos deu a garantia que em breve virá nos buscar, e ainda que estejamos escondidos no seio da terra, nós ressuscitaremos ao soar da trombeta de Deus, e é por isso que nós o servimos. A palavra o chama da primícia dos que dormem, porque ele ressuscitou primeiro para não morrer mais. A sexta-feira chega, porque todos sabem, aquela quinta-feira foi uma quinta-feira de injustiças, aquela quinta-feira foi uma quinta-feira de perversão da lei, pois não era permitido naqueles dias alguém ser julgado à noite, não era permitido alguém ser julgado sem que tivesse a sua defesa, mas eles fazem tudo aquilo com Jesus. Na sexta-feira nós vemos que foi o dia da
pela crucificação também, pois Mateus 27, versículos de número 1 a 57, mostra isso. Agora eu quero que você lembre de uma coisa: naquela noite de julgamento, talvez pensavam que o nosso Cristo era uma bola de vôlei, basquete, sei lá o que, porque a Bíblia mostra que foi levado para Caifás. Marcos capítulo 14, versículos 60 e 61. Mas o próprio Caifás retorna ele para Pilatos. Marcos capítulo de número 15, versículo de número 4 e 5. Como se não bastasse, também ele é lançado para Herodes. Lucas capítulo 23 e o versículo de número 9. Mas parece que ainda não estão satisfeitos e retornam ele para Pilatos. Evangelho de João capítulo de número 19, é o versículo de número 9. O que as pessoas não conseguiram compreender nesses mais de 2000 anos de história é que aqui Jesus estava como homem e era necessário que fosse cumprido a profecia. As pessoas, não entendendo isto, acharam que essa brincadeira que fizeram com Jesus era possível ficar fazendo com ele todas as vezes que quisessem, e até mesmo nas festas carnavalescas, pois foi isso que aconteceu em alguns carnavais, ridicularizando o próprio Cristo por algumas vezes. E quantas vezes eu não disse a esta igreja: observem o que acontecerá, porque de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Naqueles dias ele veio como homem, mas hoje ele está sentado sobre o alto e sublime trono, e ele quando eu olhava para aquela palhaçada que as pessoas tentavam fazer, eu dizia: esperem, e vocês verão. E vocês viram, o mundo parou, a terra foi balançada. Quantas pessoas morreram, mas era simplesmente a ira do Todo-Poderoso acesa sobre a terra, porque com Cristo não se brinca. As pessoas continuam ainda querendo dizer que era isto ou aquilo, querendo duvidar da sua identidade. Mas vamos para frente. A Bíblia mostra que Jesus morre naquela sexta-feira, e se os homens não reconhecem, a natureza reconhece. Se os homens não respeitam, a natureza respeita, porque a lua escureceu, o sol não deu brilho. Somente assim foi que os soldados foram dizer: mas não era mesmo, ele era o Filho de Deus. Porque o que está acontecendo? As pedras se fenderam, sepulcros de santos foram abertos. Que coisa! A morte de Cristo causou naquele dia, mas também agora estava até mesmo os discípulos entristecidos. Pedro começou a negá-lo, todos eles voltaram aos seus afazeres. Parece que nada adiantou Jesus Cristo ter pregado 3 anos e meio. Às vezes nós falamos na igreja a mesma coisa tantas vezes, e nós vemos às vezes os crentes errarem e falharem. A gente quase que quer se desesperar. Aí quando a gente se consola com Jesus, que ele era a própria palavra, cheio do Espírito Santo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, e de repente ele ensina 3 anos e meio, e aqueles que ele havia preparado para darem continuidade à igreja, todos eles desfalecem e começam a ficar tristonhos. Então o que a gente vai dizer de nós? Eu quero que os irmãos percebam essa contagem, porque Jesus morre certamente às 3 horas da tarde de sexta, mas para um judeu não é obrigado ter tarde e dia, ou dia e noite para ser contado um dia. Como ele morre às 3 horas da tarde e de novo dia raiava para um judeu a partir das 18 horas, então ele só viveu 3 horas, ou passou 3 horas morto da sexta-feira, mas é contado como o primeiro dia. Por que eu estou lhe dizendo isso? É porque os céticos dizem: como ele passou 3 dias, se ele morreu sexta tarde e ressuscitou ainda domingo de madrugada? Mas todos que estudam a história
sabem que poucas horas de um dia já era contabilizado como um dia inteiro para o judeu. Portanto, ele morre às 15 horas, 3 da tarde. Às 18 horas já passa para o sábado. Ele fica no sepulcro todo aquele tempo. E a Bíblia registra, e eu me alegro muito, porque diz que nas primeiras horas do domingo, porque foram preparar o corpo, foram fazer o que deveriam ser feito, mas eles, como não poderiam fazer no sábado, então fizeram tudo para ir no domingo. E lá vão as mulheres, mas quando chegam lá, elas iam com a preocupação que de nada valeu, porque a ansiedade é isso, é o excesso do futuro, enquanto depressão é o excesso do passado. O excesso do futuro estava naquelas mulheres, e elas estão indo dizendo: meu Deus, a pedra é grande, está selada e tem soldado, quem é que vai remover a pedra? Aqui é a lição para nós. Nós nos preocupamos com problemas que nós nunca os enfrentaremos, e às vezes até adoecemos por eles. Quando elas chegaram lá, a pedra do sepulcro estava removida, porque Jesus não deu conta de esperá-la chegar. Ele já havia ressuscitado. Glória ao Senhor para todos sempre. É por esse motivo que estamos aqui nesta noite, é porque ele não está morto. Eu jamais seguiria algo como religião, que o seu líder estaria morto, e eu não aconselho você a estar em um lugar onde o líder máximo está morto. Escute isso: o nosso líder é Jesus Cristo de Nazaré, e ele está vivo e vive para todo sempre. Foi o dia da ressurreição. Capítulo de número 28 de Mateus, eu acho bonito, porque foi dito que quando chegaram lá, ele estava assentado. Quem? O anjo sobre a pedra. Aquilo que para nós é obstáculo, os seres celestiais se assentam em cima, porque para eles nada são. Irmãos, vamos confiar em Deus, vamos confiar que o nosso Cristo vive, e ele vive para sempre, e ele é quem guarda as nossas vidas. Eu quero ler um texto com você, porque eu acho lindo, e é difícil eu não me emocionar ao ler esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo de número 22 de Atos dos Apóstolos. Oh, coisa linda é a palavra do Senhor nosso Deus. Atos 2, 22 a seguir diz: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, porque ele era de Nazaré, varão aprovado por Deus, embora os homens o rejeitassem, mas ele foi posto como pedra angular, por ser aprovado por Deus. Entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pela mão de injustos. 24. O qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Jesus veio e destruiu o aguilhão da morte. O pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte, mas Jesus Cristo veio. Ele tem a chave da morte, mas também tem a chave do inferno. Ele pode entregar a
se cumpriu uma partícula de Mateus 16:18, quando diz: esta é a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque Mateus 27:52-53 diz que não foi só Jesus que ressuscitou, muitos sepulcros de santos foram abertos. Eu digo partícula dessa profecia, porque daqui a pouco quem morreu com Cristo também haverá de ressuscitar, e será outra vez propagado que ele veio e que os portões do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, o Todo-Poderoso. Jesus deu prova disso até na sua morte, pois a morte de cruz todos sabem que era uma morte muito sofrida para aqueles que participavam dela. É tanto que quebraram as canelas do que estava à esquerda de Jesus, quebraram as canelas do que estava à direita também. E quando foram para quebrar as de Jesus, ele já havia morrido. A profecia dizia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, principalmente as suas pernas, porque tem a simbologia da igreja de Cristo na terra. Quem está andando nesta terra é a igreja de Cristo, símbolo das pernas dele. Nós somos os representantes de Cristo na face da terra, e as suas pernas não serão quebradas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu preciso ler também com você, que coisa linda este versículo. Versículo de número 3 a seguir. Porque se ele foi ressuscitado, se a morte não pode detê-lo, olha o que diz Atos 1:3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou como igreja, e com muitas que o querem. Ele não apareceu só uma vez, aqui está dizendo que foram com muitas infalíveis provas, sendo que a igreja, ele foi visto por várias pessoas, por espaço de quantos dias igreja, falando do que respeita ao reino de Deus. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Quando em casa você lê o Evangelho de João, capítulo de número 20, você observa que ele ressuscitou. As mulheres chegam e querem ir de encontro a ele. Ele disse: opa, não me toque, não me detenha, eu ainda não fui para meu pai. Eu acredito que naquele instante ele sobe para o Pai e entrega o sacrifício, como acontecia no Antigo Testamento, entregando o sacrifício, e naquele mesmo dia ele retorna. Eu creio assim, porque na tarde daquele dia, capítulo 20, versículo de número 19 em diante, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, era o mesmo que ele havia ressuscitado. Ele chegou no local onde estavam todos reunidos, trancados com medo dos judeus, e ele diz: Pai, seja convosco. E agora já não teve mais problema, ele tinha contato, ele podia pegar as pessoas poderiam pegar nele. Detalhe, naquele culto faltou Tomé. E coisa complicada é faltar culto. Só sabe o que é faltar um culto quem falta um. Ele não recupera nunca mais. Jesus deixou isso claro na sua palavra. Os irmãos saíram da igreja e disseram: Jesus ressuscitou. Ele disse: não acredito, não estava no culto. Quem não está no culto geralmente fica incrédulo. Quem está no culto geralmente fica com algumas interrogações, porque fica só no disse-me-disse. Na realidade ele não teve aquele contato. Mas ainda bem que ele disse: eu quero contato pessoal com ele. Eu quero só mostrar aqui de algumas aparições de Cristo nesses 9 minutos que temos aqui. O primeiro, ele apareceu a Pedro, 1 aos Coríntios 15 e o versículo de número 5. Segundo, ele apareceu a Maria Madalena, Evangelho de João, capítulo de número 20, versículos de número 17 a seguir, ou 11 a 17. Terceira aparição, ele apareceu a outras mulheres. Mateus capítulo 28, versículo 9 e 10.
mas também ele apareceu no caminho de Emaús. Lucas 24, 13 a 35. Eu quero que você fique atento, porque de repente aqueles homens estavam indo para o campo, eles estavam conversando com Jesus. Eles quase que chamam Jesus de desinformado, porque eles disseram: não é possível que o senhor não esteja sabendo do que está acontecendo em Jerusalém. E Jesus vai conversando com eles, o coração deles ardendo, mas eles não se dão conta que é Jesus. Às vezes Jesus está tão perto, às vezes Jesus está até falando conosco, e às vezes a gente ainda está dizendo: faz tempo que eu não ouço Jesus. Há poucos dias um auxiliar me disse, ele senta aqui no púlpito conosco, ele disse: estou com 2 anos que não ouço nada de Jesus. Eu disse: eu está surdo ou está doido? Porque Jesus está nesta noite e ele está falando aos nossos corações. E todas as vezes que abrimos este livro e lemos este livro, é a boca dele falando conosco. Mas às vezes nós só queremos crer que Deus fala conosco quando alguém diz: assim diz o Senhor, mesmo que Deus não esteja dizendo nada. Quando nós entendermos que a palavra é Deus falando conosco, nós não ficaremos um dia sequer sem ouvir Deus, sem ouvir a sua voz, sem ouvir o seu Santo Espírito, pois a palavra são os ditames de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que ele apareceu aos 10 discípulos, porque um havia morrido e somente 10 foram para a reunião naquele dia. Lucas 24, 36 a 43. Mas como Tomé diz, eu quero uma experiência pessoal com ele, porque o problema maior é porque quem falta culto às vezes desanima de os demais. Mas quando a falta do culto serve como incentivo para não perder mais nenhum, é uma coisa boa. E Tomé disse: eu quero uma experiência com ele, eu quero é tocá-lo. Vocês tocaram nele? Não, mas eu quero é tocar, eu quero uma experiência pessoal. De todo, Tomé não estava também errado, ou se estava, ele mudou de ideia, porque ele não queria estar olhando ele de longe, nem admirando de longe. Ele disse: eu quero é tocá-lo, eu quero é ver a ferida, eu quero é ter prova, para que fosse escrito que ele apareceu muitas vezes, com muitas e infalíveis provas da sua ressurreição, porque ainda hoje tem gente que duvida que ele ressuscitou, mas a Bíblia diz que depois ele apareceu aos 11. João 20, versículos 26 a 29. 7. Ele também apareceu a 7 discípulos. Aonde? No mar da Galileia. Capítulo de número 21, versículo 1 a 23. Mas também ele apareceu a mais de 500 irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6. O testemunho está crescendo e a história está se propagando. O que foi que aconteceu? Jesus está vivo. O que foi que aconteceu? Jesus está vivo. Nós fizemos um congresso aqui há poucos dias. Ide, anunciai que ele está vivo. Ô irmão, você tem a mensagem mais bela que o mundo precisa ouvir. Talvez se a Rede Globo soubesse ou se valorizasse essa mensagem, ainda hoje não estaria dando dados de quem morreu de Covid e quem vai morrer de Covid. A mensagem que o mundo precisa é de saber que ele vive, que ele reina e que ele em breve voltará para buscar o povo seu. A maior mensagem é: Jesus te ama. A morte dele na cruz do Calvário foi por sua e por minha vida. Ele nada merecia do que sofreu. A Bíblia Sagrada nos registra em Atos capítulo de número 1 que ele apareceu aos 11 na sua ascensão. É o 1 e o 10, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele ia subindo, em que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Aí eu digo para a igreja: a eternidade não tem ideia de tempo, a eternidade não tem ideia de espaço, a eternidade não tem ideia de distância. Às vezes o crente, sem ter conhecimento das coisas espirituais, e às vezes sem querer ter conhecimento
conhecimento das coisas espirituais, às vezes dizem: o céu deve ser um local muito monótono. Se há tanto tempo lendo Bíblia, ouvindo Bíblia, explicando Bíblia, recebendo explicação de Bíblia, a gente não sabe nada disso. E o que a tradição diz, de 70 facetas que Deus tem para se revelar, nós só temos uma delas, a Bíblia Sagrada, e nós nunca compreendemos o quanto gostaríamos de compreender. Aí alguém me diz: não, mas deve ser um lugar muito monótono, adorando a Deus, servindo a Deus. Se este livro que nós temos acerca dele, nós não sabemos nada acerca dele, deste livro, imagina na eternidade frente a frente com ele. O que a gente vai ficar fazendo? Conhecendo, adorando e glorificando. A gente não vai cansar. Como é que cansa de novidade? A visão que Isaías teve no capítulo 6: os anjos cobrem o rosto, os anjos cobrem os pés, os anjos voam com 2 asas, mas não param. Eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. João tem uma visão dele, Apocalipse 4, e ele diz que os anjos ainda não tinham parado. Olha que Isaías profetizou 735 anos antes de Cristo. João já está aí, já no ano 90 depois de Cristo, e ainda está dizendo: santo, santo, santo. Eles não pararam. E anjos são seres celestiais, são seres espirituais, foram criados por ele, e Deus não estava satisfeito só com a adoração deles. Ele criou você, ele criou a mim, e daqui a pouco nós nos uniremos aos anjos e nós estaremos na presença dele, dizendo que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo. Não desista dele, fique de pé, continue servindo a ele. A Bíblia diz que ele apareceu ao apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:8. Não é possível que ele não tenha aparecido a nós, porque eu só estou aqui porque eu acredito que ele vive, que ele reina, que ele está no nosso meio. A ele o louvor, a honra e a glória para todos sempre. Quem está aqui nessa noite que quer entregar a vida a Cristo? Que Cristo o vive. É esse que ressuscitou e que vivo está. Tem alguém que deseja entregar a vida a Ele, reconciliar-se com Ele? A oportunidade é esta. É este o momento, porque Ele morreu por você e por mim, ressuscitou e está vivo. E como é que nós não vamos adorar esse Deus? Como é que nós não vamos servi-lo, se Ele vive e vive para sempre? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Pode adorar a Deus. Santo, Santo.
Senhor está vindo.